Se a polícia identifica alguém em uma atitude considerada suspeita, correndo para dentro da residência assim que vê policiais em patrulhamento ali na sua rua, isso é suficiente para que os policiais possam entrar na residência dessa pessoa sem mandado e sem autorização? Nós falaremos um pouco sobre esse assunto aqui neste vídeo, entendendo um pouco sobre a posição dos tribunais superiores sobre esse tema, já que envolve situações cotidianas para a realidade aqui do Brasil. Olá, meu nome é Ana Paula Kozak e este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as discussões mais atuais sobre as ciências criminais. Se você se interessa sobre esse tipo de assunto, inscreva-se aqui no canal. Para falar sobre esse tema, primeiro nós precisamos entender que a nossa Constituição Federal prevê que a nossa casa é um asilo inviolável. Ninguém nela pode entrar sem o nosso consentimento em regra. E por que em regra? Porque é possível que haja uma violação de domicílio em determinadas hipóteses previstas pela própria Constituição Federal. Então, no caso de flagrante delito, no caso de desastre, no caso de uma situação em que seja necessário prestar socorro a alguém, ou mesmo no caso de autorização judicial, é possível que haja a violação de domicílio. Especificamente no caso da autorização judicial, por exemplo, um cumprimento de mandado de busca e apreensão, não pode acontecer essa violação do domicílio, durante o período da noite, apenas durante o dia. Para o que interessa aqui para o direito penal e processual penal, é a situação especificamente de flagrante delito. Então, a possibilidade de violar um domicílio nas hipóteses de flagrante, ou seja, quando está acontecendo um crime no interior da residência. A dificuldade aqui é identificar em que situações é possível verificar este flagrante. Então, no exemplo que nós demos inicialmente no vídeo, uma pessoa que está correndo assim que vê os policiais, então ela olha os policiais e corre para dentro da sua residência. Isso é suficiente para identificar um flagrante? Ou ainda, nos casos de denúncia anônima, conhecida como denúncia anônima, mas aquela informação que chega para a polícia de que no interior da residência, por exemplo, está acontecendo um tráfico de drogas. Isso é suficiente para identificar um flagrante e violar o domicílio? Portanto, qual é o contexto que identifica a ocorrência de um flagrante? Em 2015, o STF julgou o tema número 280 e entendeu que é necessário que existam fundadas razões de que dentro da residência está acontecendo um crime, ou seja, fundadas razões da ocorrência de um flagrante. E aí é que está o grande problema. Qual é o contexto que me dá um respaldo aqui para que eu entenda que na situação existem fundadas razões para entrar na residência? E aí é que vem os problemas da prática na atuação policial. E aí chegaram várias situações para o STJ, principalmente. Em 2017, por exemplo, a partir do informativo número 606, nós vimos uma decisão em que o STF acabou reconhecendo naquele caso que a mera suspeita policial, quando visualiza alguém correndo para dentro da sua residência e sabendo-se que ali, naquela localidade, seria possivelmente um local onde acontece o tráfico de drogas, isso não seria suficiente para justificar uma entrada nesse domicílio sem autorização do morador. Em 2020 também, no informativo 666, o STJ também decidiu em um caso específico que quando o sujeito ele corre dos policiais e tendo uma denúncia anônima de que na residência desse sujeito acontecia o tráfico de drogas, isso não é suficiente também para ingressar na residência sem autorização desse morador. Em 2022, nós vemos mais uma decisão do STJ reconhecendo que na situação ali em que o sujeito corre da polícia e ainda no caso em que exista a denúncia anônima de que dentro da residência daquela pessoa acontece o tráfico de drogas, não basta essa denúncia anônima, é necessário que os policiais empreendam outras diligências. Então, por exemplo, ficar de campana observando a movimentação da casa, oitiva de testemunhas, eventualmente, para que se colham elementos mais concretos para que se possa, por exemplo, subsidiar um pedido de busca e apreensão ou mesmo para identificar daí a hipótese de flagrante delito. E mais recentemente esse assunto chegou ao STF, onde ele julgou o habeas corpus número 169/788, em que tratava de uma situação de um sujeito que havia corrido assim que avistou policiais ali na sua rua e correu para dentro da sua residência. Há uma divergência se o sujeito ele teria autorizado posteriormente a entrada dos policiais na sua residência, mas é fato que os policiais entraram na residência e lá identificaram uma quantidade de drogas.
o réu vai indicar que ele não autorizou que os policiais entrassem e os policiais têm a versão de que o sujeito sim autorizou. Então existe essa divergência, mas fato é que houve o ingresso no domicílio e que antes disso o sujeito havia corrido da polícia assim que verificou ali a patrulha na sua rua. Então a pergunta principal aqui é: o fato dele ter corrido da polícia assim que ele avistou ali a patrulha, isso é suficiente para que os policiais ingressem na residência sem a autorização dele? Então isso já identifica uma hipótese de flagrante delito, ou são fundadas razões aqui, existem fundadas razões para que se ingresse nesse domicílio? O ministro relator Luiz Edson Fachin, ao proferir o seu voto, ele entendeu que não seria o caso de conhecimento do habeas corpus, porque as instâncias inferiores não analisaram o mérito, então o STJ nesse caso não poderia analisar, mas como era um caso de flagrante ilegalidade, ele entendeu que poderia sim ser concedida a ordem. E ele entendeu que a abordagem policial, no caso o ingresso no domicílio, foi sim ilícito, porque o fato dele ter corrido dos policiais e ingressado na sua residência, isso não constitui aqui uma fundada razão de que dentro do domicílio acontece um flagrante delito. Seguiram esse mesmo entendimento do relator o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Portanto, foram 5 votos pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício. Já o ministro Alexandre de Moraes acabou abrindo a divergência e entendendo que o habeas corpus não deveria ser conhecido, mas se conhecido, no mérito ele deveria ser denegado. Isso porque o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente justificado, justamente pelo fato de o suspeito, ali no caso, ter corrido e entrado na sua residência. Isso, para o ministro, teria justificado ali o ingresso no domicílio, teria configurado aqui a fundada razão de que dentro do domicílio acontecia algum tipo de delito. Os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Dias Toffoli acabaram seguindo esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça entendeu de forma diferente, ou seja, que o habeas corpus nem poderia ser analisado porque exigiria uma avaliação probatória que não seria cabível aqui na hipótese de habeas corpus. E o ministro Nunes Marques votou ainda de forma diferente. Ele entendeu que o habeas corpus não deveria ser conhecido, mas também no seu mérito a ordem não deveria ser concedida, porque somado ao fato de que o suspeito ali na situação teria corrido para dentro da sua residência, existe ali a possibilidade dele ter consentido. Então ele acrescentou isso para entender que o habeas corpus deveria ser denegado. Várias notícias saíram sobre esse tema, divulgando que o STF acabou reconhecendo a licitude do ingresso em domicílio após avistar o sujeito correndo para dentro da sua residência, e como se o STF tivesse autorizado essa forma de ingresso policial em domicílio, e que o ato de correr ali seria uma fundada razão de que dentro da residência acontece um flagrante. Mas isso não aconteceu. Como nós vemos aqui na votação desse habeas corpus, a maioria foi formada para que não se conheça do habeas corpus, ou seja, sobre o mérito dele não se chegou a uma maioria. Em grande resumo, como nós vimos, 5 dos ministros votaram no sentido de que a invasão domiciliar foi ilícita, 4 se manifestaram no sentido de que ela foi lícita, 1 não se manifestou sobre esse ingresso em domicílio e o ato dele, pelo fato de o sujeito ter corrido, e um outro ministro entendeu que o fato dele ter corrido, mas somado ao fato dele ter consentido, possivelmente, isso justificaria o ingresso. Então, não houve aqui maioria para se entender, seja pela licitude dessa invasão domiciliar ou pela ilicitude dessa invasão domiciliar, o que não foi analisado aqui o mérito, justamente porque o habeas corpus não foi conhecido. Assim, o STF permanece sem ter um julgamento de mérito sobre esse tema. Por toda a exposição que nós colocamos aqui, nós entendemos que esse é um assunto extremamente relevante, principalmente porque toca aqui num direito fundamental extremamente caro para os cidadãos brasileiros. Na prática, a população mais pobre é que acaba sofrendo com esse tipo de ilegalidade, principalmente pelo fato de que nas favelas é onde mais acontece esse tipo de situação de ilegalidade. Portanto, é preciso que sejam definidos limites para atuação, para o ingresso no domicílio. E isso é o que o STJ veio tentando fazer aí nas suas várias decisões sobre esse tema. Por que é preciso definir limites?
para que se dê segurança, ou seja, segurança tanto para o policial que está ali atuando na sua diligência, né, na atividade policial, para que ele saiba que a sua decisão ali de ingresso ou não, ela está respaldada e que possivelmente ela não vai ser anulada, né? Então, dá mais segurança para o policial que está atuando ali e principalmente para o indivíduo, para que ele esteja protegido e saiba que o seu domicílio não vai ser violado simplesmente por uma desconfiança ou por um faro ali policial, que é extremamente subjetivo. Inclusive, no voto do ministro Luiz Edson Fachin, ele menciona que as fundadas razões, elas têm que ser verificadas num contexto de identificação material ali do delito. Então, uma observância mais concreta de que o delito esteja acontecendo, e isso antes do ingresso na residência. Então, não basta uma mera desconfiança do policial e aí posteriormente realiza o ingresso no domicílio e lá dentro identifica a existência de droga, por exemplo, se estivermos tratando do crime de tráfico de drogas. Isso não basta. Então, antes desse ingresso, o policial ele tem que estar observando, tem que ter observado uma situação ali que identifique uma possibilidade de flagrante. Então, por exemplo, uma pessoa saindo da casa com um pacote que identifique que aparente ele ser droga e a outra pessoa entregando dinheiro para essa pessoa, ou uma situação em que é possível constatar ali um cheiro característico de droga, ou ainda gritos no interior da residência, se estivermos pensando aqui numa possibilidade de algum outro crime também. Então, uma coisa mais concreta. A nossa posição aqui é de que é sim necessário que sejam definidos limites para a atuação da polícia, para que se dê segurança tanto para a atuação policial quanto para o indivíduo que pode estar sujeito a esse tipo de ilegalidade. E nós concordamos sim com várias decisões do STJ que tentaram ali trazer balizas para essa atuação, justamente porque buscam proteger a inviolabilidade de domicílio, até porque é a população mais vulnerável que acaba sofrendo, principalmente a população que está aqui em situação de vulnerabilidade econômica, principalmente. Você já soube de algum caso similar aos que foram citados aqui? Você tomou conhecimento de algum processo criminal em que teve o ingresso policial reconhecido como ilícito e as provas dali derivadas? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar sobre esse assunto. Nos vemos na próxima.